Então, gente, boa noite. Hoje a gente está na página 139. Vamos ver a segunda parte do estudo das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A gente estudou no encontro passado da pergunta 237 até a 243A. E hoje vamos começar pela 244. E a pergunta essa pergunta, gente, é uma dúvida de muita gente. E é algo que muitas vezes o espírita, ele não sabe responder. O próprio espírita não sabe o que é que a doutrina fala sobre isso. Olha só a pergunta, ó. Os espíritos veem a Deus, eles conseguem enxergar, eles conseguem ver Deus. E aí, o que é que vocês acham? Por que essa pergunta é interessante? Porque lá na Bíblia a gente encontra esse tema no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, os judeus, né, nessa época ainda eram chamados de hebreus, eles tinham a crença de que quem conseguisse ver, ou quem visse a Deus, o que acontecia com a pessoa? Morria, ela era aniquilada instantaneamente, né? Porém, na própria Bíblia, né, depois acontecem alguns episódios em que Moisés, quando estava no Monte Sinai, que ele estava recebendo ali a Tábua dos 10 Mandamentos, que ele conseguiu ver a Deus, mas ele viu por um instante muito curto, depois ele não conseguiu mais olhar porque Deus resplandecia demais. Ou seja, são crenças judaicas, não são crenças espíritas. Então a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é o judaísmo, outra coisa é o espiritismo, tá? Apesar de que tem algumas coisas no judaísmo que a gente aceita, né, como corretas, outras não. Bem, a resposta dos espíritos é: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Na verdade, não é adivinham a palavra original aí. Eles pressentem, eles meio que percebem a sua grandeza. Eles sentem, eles pressentem, tá? Então, se a gente for parar para pensar, como que um espírito superior enxerga Deus? O que é que a gente vai deduzir? Qual vai ser a ideia que a gente vai fazer na mente de um espírito superior enxergando Deus? Qual a imagem que ele forma? Qual a imagem que ele enxerga? Na minha pequenez, curiosidade, eu acho assim que os espíritos, né, superiores, ele vê a mecânica do desenrolar do universo. Por exemplo, o que é Deus na nossa concepção, né? Não é um homem, é uma essência, né? Não é um espírito. Ele vê assim como desabrochar da flor, a essência real, né? A flor do perfume, como nasce aquela coisa, é o íntimo de tudo que tem na terra. A essência, né? O fazer, porque a gente olha na planta e vê só a planta. O espírito superior, ela vê todo o mecanismo como aquela planta se germinou desde a semente, né? Ele entende melhor a criação. A criação. Certo. Então, assim, O fenômeno, né? Aquela manifestação. Para o espiritismo é muito importante a contemplação. O que é a contemplação? É a gente, além de admirar, de enxergar, a gente também estudar os mecanismos pelos quais a natureza funciona. Porque a natureza é a criação divina, né? Então é uma das maneiras da gente enxergar o poder de Deus. Mas onde eu queria chegar é o seguinte, é que essa imagem que o espiritismo nos explica, né, que é enxergada, que é vista pelos espíritos, não é a imagem clássica do cristianismo. O espírito, quando ele vê a Deus, ele não vê uma imagem humana, porque Deus, de acordo com o livro dos Espíritos, ele não é humano, ele não é sequer espírito.
Porque quando a gente viu o conceito de Deus lá no início do livro dos Espíritos, e um pouco depois também, os Espíritos eles explicaram. Existe o princípio espiritual, que somos nós, todos nós. Existe o princípio material, que é tudo que é inanimado, tudo que é inerte. Nosso corpo é matéria, né? E o resto tudo que a gente conhece. E existe Deus. Essa é a Trindade. Então Deus nem é espírito, nem é matéria. Ele não é nenhum dos dois. Então essa imagem clássica, né, de forma humana, pode esquecer que Deus ele não tem essa imagem. Então isso a gente já sabe. E no Espiritismo é muito mais fácil a gente saber o que Deus não é do que saber exatamente o que Deus é. Dá para saber um monte de coisa que ele não é, mas pouquíssimas coisas a gente deduz que ele é. Então a gente vai mais pelo caminho do que ele não é. Então uma outra imagem também interessante, né, que as pessoas fazem, tem até um escritor antigo, me esqueci o nome dele agora, que ele dizia que se os bois raciocinassem como nós, eles também produziriam uma religião, só que o Deus dele ia ter cara de boi, né? A própria humanidade já fez isso também, né? A própria humanidade já considerou, e hoje na Índia, por exemplo, ainda se considera uma vaca como sagrada. Mas a questão é que a gente tende a personificar, exatamente. A gente tende a tornar os nossos deuses com a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas hoje a gente já sabe que nós não somos a imagem de Deus e nem sequer a semelhança. Nós possuímos algumas coisas que a gente pode comparar, como a inteligência, por exemplo. Mas é algo muito distante. Por que que nós não somos a imagem, não somos a semelhança de Deus? Porque nós somos espíritos, Deus não é. Então não tem como a gente ser a imagem e nem tem como a gente ser a semelhança de Deus. Aí você pode colocar outras palavras, mas quando a gente diz que nós somos uma centelha de Deus, você concorda que 1000 pessoas podem entender de 1000 formas diferentes o que significa centelha? 1000 pessoas vão entender de 1000 formas diferentes. Umas vão entender que essa centelha é um pedacinho que arrancou de Deus. Outras vão entender que é algo que Deus criou e saiu um pedacinho e veio formar a gente. Outros vão entender que é uma centelha de fogo mesmo, que é o próprio fogo que nós conhecemos aqui na Terra. Cada um vai entender de uma maneira diferente. Então, quando a gente utiliza as nossas palavras, que têm significados muito diversos, o conceito sempre fica vago. O conceito sempre fica incompleto. O conceito nunca é absoluto. É sempre um conceito que cada um vai interpretar de uma maneira diferente. Então, pela própria pobreza de nosso vocabulário, para nós é impossível conceituarmos Deus. Para nós é impossível. O melhor que a gente já chegou é causa primeira de todas as coisas, aliás, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. O melhor conceito que a gente já chegou, segundo o Espiritismo. Mas também é vago, também é cheio de lacunas. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite alguma coisa, como eles sabem que a ordem vem diretamente de Deus? Se ele não vê Deus, ele só o percebe indiretamente. Como é que ele vai saber que essa ordem vem diretamente de Deus? E aí? Eu penso assim, sabe? Eu sabe, eu estou falando por mim, não é por aqui. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus quando eu vejo uma rosa linda, uma flor, um animal, uma cachoeira, o mar. Indiretamente. Principalmente as coisas que o homem não tem condição de fazer. Isso, exatamente. Aí eu vejo Deus em tudo isso. É a contemplação que a gente estava falando. Eu amo para ela, eu vejo Deus. Isso. Porque eu sinto uma alegria dentro de mim quando eu vejo as pessoas. Né? Hoje mesmo eu passei um dia, graças a Deus, muito feliz. Né? Porque eu já
acordei agradecendo a Deus por mais um ano da minha vida. Essa oportunidade de estar com vocês. Aí tem aniversário hoje, Bela? É? Parabéns! Daqui a pouco a gente vai cantar os parabéns para ela. E a minha família, eu considero vocês como parte da minha vida, todos. Nós somos uma família. A gente descobriu agora que é aniversário dela. Tinha que ter olhado ali, que tem um aniversário de todo mundo ali no quadro, né? A gente não olhou. No grupo da casa de Ou no grupo eu não olhei hoje. mas não tem problema, não. Assim, sabe? Eu passo 10 dias sem olhar o grupo. A felicidade que eu fiquei foi assim, de um agradecimento. Eu tive tanto agradecimento, tanta gratidão por Deus ter me concedido mais um ano de estar com vocês. É mais um ano de aprendizado. É mais um ano que eu peço a Deus para que eu possa melhorar, para que eu possa aprender e seguir os ensinamentos dele. Então, é um dia assim que eu fico contrita com tudo isso e fico feliz. Fico muito feliz. E isso é ótimo, né? É muito bom. Então, se eu fosse hoje, eu ia feliz. Porque, se fosse meu dia. Ainda não vai, ainda tem um tempinho. Tem um tempo ainda. Vamos ler então a resposta. Eu tenho muito que aprender. Tem. Só um minutinho, porque hoje, se eu fiz do grupo, que nós já fomos lá na fazenda dele, lembra do início, ele me deu parabéns, do jeito dele assim, mas me tocou profundamente. Todos me tocaram, porque são pessoas que estão falando do coração da vida, né? Como foi que ele disse? Que Jesus lhe conceda aqui na terra o tempo necessário para você cumprir a sua missão. Eu disse, meu Deus, eu tenho tanta vontade de passar para o outro lado quando a minha missão que eu vim fazer aqui já estiver cumprida, sabe? E eu acho que foi assim, um chamamento para mim. O tanto que eu preciso melhorar, que eu preciso aprender mais, que eu preciso colocar em prática tudo isso. Gente, cada dia a gente vê que a gente não sabe nada e precisa de muita coisa. Verdade. Mas vamos lá, né? Depois a gente canta os parabéns, viu, Bela? Então, quando o Espírito diz que ele está proibido de fazer algo, ou que Deus lhe permite fazer algo, como é que ele sabe que isso vem de Deus? Então a resposta, ele não vê Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, uma advertência invisível, que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa essência dos espíritos, do que a vossa essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. O espírito sem o corpo, ou seja, o desencarnado, ele tem uma percepção maior do que o encarnado. Então, quando a dor na consciência bate no espírito, é muito mais forte do que do encarnado. Quando a alegria toma o ser espiritual, ela é muito mais forte do que quando ela toma o ser carnal, material, encarnado. Então, as percepções são mais aguçadas. Então, ele sente mais profundamente o que é bom, o que é ruim, o que deve fazer, o que não deve. Mas a maioria dos espíritos, a grande maioria, 99,99999% deles, não vão ver Deus, né? Eles apenas têm essa intuição. Quando eu mesma, eu acho que sou eu vou dar barba, e vai me dar um puxão de orelha, Isabel Cristina, você não sabe mais do que isso, não pode. Me chama Isabel Cristina, eles me chamam assim, Isabel Cristina, você não sabe o que eu não fiz. Exatamente. E é uma percepção, às vezes, que é bem forte, né? A gente sabe que não deve fazer aquilo. 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Quem fez essa pergunta, talvez, na sua mente, Deus seja muito parecido com alguém, com uma pessoa que tem que transmitir diretamente uma mensagem do jeito que a gente faz.
Mas como Deus não é uma pessoa que fala, como nós, que precisa de um WhatsApp, de um celular, de um telefone, de um megafone, ou até mesmo da própria voz para transmitir essa imagem, ou essa mensagem, desculpem, então não é exatamente assim, né? Essa mensagem ela é passada de uma maneira que nós desconhecemos. Olha só a resposta dos Espíritos. Essas perguntas do livro dos Espíritos, na minha concepção, todas são feitas por Kardec, as Espíritas. Agora ele faz de forma que, como às vezes a gente não faz uma pergunta, a gente sabe aquilo, quando você está falando, e faz a pergunta porque a gente sente que os demais não estão sabendo. Então, na verdade, pode ser nesse sentido. Pode ser nesse sentido, que ele fez a pergunta, meio que sabendo a resposta, só para ficar claro no livro para quem não sabe. Pode ser, mas essas pesquisas, de onde foram tiradas essas respostas, foram feitas por vários pesquisadores ao redor do mundo todo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e algumas na Rússia também, alguns lugares assim. Então Kardec ele pegou muitas perguntas que foram feitas duplicadas, triplicadas, foram feitas por mais de um pesquisador, e ele pegou essas perguntas e juntou em uma só. Então tem várias perguntas do Livro dos Espíritos que não foi um pesquisador só que fez, há um espírito só. Mas foi Kardec que faz a pergunta aqui. Aqui no livro ele pega perguntas que foram feitas por outras pessoas e respondidas por outros espíritos, e aí ele vê assim, poxa, teve 5 pesquisadores que perguntaram isso, e as respostas foram essa e essa. Essas respostas estão quase idênticas, e a pergunta é praticamente a mesma. Aí ele pegou essas 5 e fez uma, e colocou aqui, entendeu? Então, aí o que é que ele fez? Algumas perguntas que só foram feitas por um pesquisador, quando tinha coerência com todas as outras que foram feitas por vários, aí ele colocava também no livro. Porque quando eu falo que tem coerência com as outras, é com a doutrina. Porque a doutrina estava sendo feita ali naquele momento. Entendeu? A doutrina já não estava já pronta. Então, aquelas perguntas é o que iriam dar origem à doutrina. É porque não na revista espírita, eu estudando, né? É como se fosse, são 12 livros. Sim. É como se fosse eu já fiz os 12, estou refazendo, junto com meus colegas, né? Aí eles dizem que o livro dos Espíritos foi feito através daquelas revistas, onde os espíritas de vários países faziam cartas para Kardec. Exatamente. Mandando dizer o que estava acontecendo lá no centro e tal, perguntas. Isso. Essas perguntas, muitas dessas perguntas que estão aqui foram publicadas primeiro na Revista Espírita. Algumas sim, outras não. Mas a princípio não ia ter o livro, a princípio ia ter só a revista, e aí depois ele teve a ideia de fazer o livro, porque é muito mais fácil você ler um livro do que você ler 50 revistas. Entendeu? Então por isso que ele teve a ideia de fazer o livro. Mas a Revista Espírita foi um dos mecanismos que ele utilizou para juntar todo esse acervo. Tem muita coisa que não tem aqui, eu super indico. É muito bom. No Google tem essas revistas em PDF. São 12. Começa de 1900, 1850. Mas a revista era mensal. Era 12 por ano. Isso. Era 12 por ano. Isso. Eu tenho lá em casa. Eu tinha várias delas, mas já tem muitos anos que eu não tenho mais. Tinha no computador, né? Que a gente usava o computador. Mas vamos lá. Então, resposta: não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Então, gente, muitas vezes a gente fica pensando que tudo que a gente faz na vida, Deus está nos influenciando de alguma forma. Mas na verdade, quem nos influencia é o mundo espiritual, é a espiritualidade, são os espíritos.
Quem tem realmente esse contato direto com Deus, a gente tenta fazer esse contato através da oração. Às vezes a gente ora diretamente para Deus. Porém, a gente... É eles que fazem tudo. A gente, por exemplo... A gente, por exemplo, vamos comparar a hierarquia espiritual com a hierarquia política, por exemplo. Nós estamos aqui na cidade e nós temos, na hierarquia política, um prefeito. Quando a gente vai reclamar, quando a gente vai sugerir, quando a gente vai elogiar, a gente vai se dirigir diretamente ao presidente do país ou a gente primeiro passa pelo prefeito? Às vezes a gente passa primeiro pelo vereador, depois pelo prefeito, depois pelos assessores. A gente nem chega no governador, quanto mais no presidente, né? Mas aquilo que o presidente decidiu lá em Brasília vai ser aplicado aqui. Mas o presidente vai sair de lá de Brasília para vir aqui dizer quem é que vai trabalhar na saúde, quem é que vai trabalhar na educação. Ele não vai. A hierarquia política, nesse sentido, ela até se assemelha um pouquinho com a hierarquia espiritual. Lógico que guardando-se as devidas proporções, né? Porque a hierarquia política ela é extremamente corrompida e a hierarquia espiritual não tem corrupção. Se tiver corrupção, você sai da hierarquia, né? Nem tem como. Mas a gente não tem esse canal direto com Deus, a gente falar, Deus responder. Tudo que a gente faz é por intermédio da espiritualidade. E a espiritualidade, ela organiza absolutamente tudo. Tudo que a gente possa imaginar que tem a ver com o metafísico, a espiritualidade. A vida deles é dedicada a isso. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Se você perguntar, a maior parte daqueles espíritos que já são superiores, você entende Deus, você já viu Deus, você já conversou com Deus, eles vão dizer que não, gente. Eles podem dizer com várias palavras diferentes, como o Bela falou. Eles podem dizer que veio, mas não veio. Eles veem outras coisas e aquilo ali representa Deus para eles. Eles podem dizer que conversam, mas eles não têm interlocução. Eles podem dizer que sentem, mas é uma sensação subjetiva. Não é aquela coisa de você, não, agora eu vou ali encontrar com Deus, vou bater um papo com Ele. Isso não vai existir nunca. Isso não vai existir nunca. Até porque esse contato direto com Deus, a gente não faz a mínima ideia de como seja. Como é que a gente sabe que é um contato nosso com outro ser humano? Através dos órgãos dos sentidos. A gente ouve outro ser humano, a gente vê outro ser humano, a gente sente o cheiro do outro ser humano, a gente pode até sentir o gosto da pele mordendo, passando a língua na pele de alguém. A gente só entende o contato através dos órgãos dos sentidos, a gente só entende isso, porque aqui na Terra a gente só tem isso. Como que a gente vai entender como é o contato de um espírito com a divindade, gente? Esquece, a gente não vai entender. Mas mesmo quando nós somos médiuns, e a gente tem contato com alguém desencarnado, a gente também faz da mesma forma que a gente faz com o encarnado. Ou o médium vê, ou o médium ouve, ou o médium psicografa através da telepatia. Exatamente, é tudo órgão do sentido. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Agora, será que não é espírito com espírito? Não dá para saber. Porque não tem nada. Exatamente, não dá para saber. Não dá para saber. O encarnado pode ser médium do jeito que for. Ele não enxerga o espírito, ele enxerga o perispírito. A pessoa como ela era aqui, o espírito que a gente conhece como ele. Exato. Nenhum médium nunca viu um espírito, gente. Nenhum médium nunca viu nenhum espírito. Não vê. O que a gente vê é o perispírito. A gente fala que viu o espírito, mas na verdade não viu. Se aquele espírito quiser modificar o seu perispírito, ele se modifica na hora. E outra coisa, ele pode fazer aquele perispírito dele aparecer numa forma animal. Se ele quisesse fazer parecer um cachorro, ele faz. O Chico não viu um cachorro desse também? Exato.
Meu irmão vê todo dia. Ele chamou e deu carne, a carne dele estava lá na geladeira. Exato. Vê. Se ele quiser modificar o perispírito dele e parecer qualquer outro ser vivo, ele vai fazer. Se ele quiser aparecer na forma humana desse tamanhozinho assim, ele aparece. 30, 40 centímetros, então ele aparece. Porque a gente não vê o espírito. O que a gente vê é o perispírito. E o perispírito é maleável. E quando aquela pessoa acontece, ele aparece da forma que a gente sabe quem é ele, para a gente identificar. Isso porque ele quer, né? Ele quer. Porque ele quer aparecer daquele jeito. É isso que eu estou falando. Pode aparecer para você de uma forma, para mim de outra. Exato. Tem gente que morre 50 anos, aí aparece para o médium como se tivesse 30. Porque o médium viu aquela pessoa com 30, mas não viu com 50. Entendeu? Então, isso daí é muito maleável, muito variável, muito relativo. Exato. E esses espíritos superiores, na nossa doutrina, eles são os co-criadores, né, do universo. Isso, exatamente. Então, a gente, na nossa igreja da Terra, também somos esses co-criadores. Isso. Você é uma co-criadora. A gente sempre está trabalhando para... E Deus, na verdade, ele morre por entender, chega lá e não entende. Porque ela é essa essência que emana, né, tudo, sobre tudo. E é uma coisa... Exato. Exatamente. Mas é uma coisa tão diferente que nem outros espíritos que são da mesma natureza da gente, a gente não vê. Como é que a gente quer ter a pretensão de ver o próprio Deus, né? Nem o espírito a gente não vê. Não existe dessa forma que a gente imagina. Isso, exatamente. A gente nem faz ideia de como seja. Aí é que as coisas se complicam mais ainda. Mas quando ele diz, a gente sente o racho dele, como ele está bem dela. Hoje ela tem a conexão divina, está feliz, aniversário dela. A gente entra nesse negócio. Indiretamente, a gente, exatamente. Porque se a gente vê na energia do sapiroco, nós somos tristes. Vamos lá então. Vamos para 245. A visão dos espíritos é circunscrita, ou seja, ela é igual à nossa, só vê só um pedacinho, como nos seres corpóreos. A visão dos espíritos ela é limitada, tipo, se a gente estiver olhando nessa direção, a gente só vê essa, ou ele enxerga em todas as direções? Bem, a resposta é não é circunscrita, não é limitada. É uma faculdade geral. Olha só. O que é que significa ser uma faculdade geral? Significa que o espírito enxerga em 360 graus, em todas as direções. A visão do espírito é como se fossem os raios do sol. O sol está em um local, mas os seus raios vão em quais direções? Todas. Então a visão do espírito ela é exatamente igual. Não só no nosso planeta, né? Não, de jeito nenhum. O que vem para cá é o mínimo do mínimo do mínimo. Agora vamos para 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Hã? Eu fico aqui com a língua passando. Não, mas pode perguntar, pode falar. Mas assim, sabe? Eu fico assim, sem saber. Por exemplo, quando eu morava na Vila de Nazaré, era uma vida muito difícil. Muito difícil. Às vezes eu chegava na escola, assim, eu sempre tinha um livro, eu sempre ficava ali, meditando, conversando com Deus, assim, sabe? E eu me desloquei, não sei como, me desloquei assim, não sei, não vi. Eu estava só daqui a pouco, eu estava no sol, Paris. Eu fui para o sol. Quando eu cheguei lá, eu dizia, meu Deus, mas o sol não é tão quente, porque eu não estou aqui pegando fogo, não me queimada. Você teve um desdobramento, você se viu tipo no meio de uma estrela, no próprio sol. O sol era o sol mesmo. Agora sabe como era lá? Sabe quando a gente tem naquela curiosidade que pega um bolo de 18 e bota assim no sol que ele reflete assim? Era pura reflexão de ouro. Era dourado. Mas a coisa mais linda que eu já pude ver na minha vida era dourado.
eu tenho certeza que era o sol. E lá não era nem que eu não me queria nem nada. Até hoje eu não compreendi. Os espíritos nos dizem que em espírito a gente pode ir para qualquer lugar. Porque o espírito não sente frio, o espírito não sente calor, o espírito não sente fome, o espírito não sente sede, nada disso, né? O espírito que está sentindo calor, que está sentindo frio, que está sentindo dor, é uma impressão, inclusive a gente vai chegar nessa pergunta hoje, é uma impressão que ele tem por conta do apego que ele tinha à última encarnação, ou alguma outra encarnação até anterior. Então são impressões que ele tem. Tipo, quando alguém perde um braço, às vezes ele já perdeu o braço, mas ele tem a sensação de estar aqui, que a mão está coçando, mas ele não tem mais mão, mas ele sente a coceira na mão. Por quê? Aquilo ali, da mesma forma que o cérebro é enganado, o próprio cérebro pensa, né? Pensa não, o próprio cérebro, ele age como se aquela mão ainda estivesse ali, e a gente tem a percepção no cérebro de que aquela mão está coçando. Da mesma maneira, o espírito desencarnado, que já teve um corpo, ele acha que as dores daquele corpo que ele perdeu ainda persistem. Então, como ele fica muito naquilo na mente, ele está muito ligado ao material. Mas o espírito mesmo, ele pode ir em qualquer lugar, porque o espírito não sente calor, o espírito não sente frio, o espírito não precisa dormir, nada disso, né? Pode acontecer ele ter essas percepções, porém, isso daí é mais por um estado psicológico, um estado espiritual alterado, do que porque é uma faculdade do espírito. Só isso. Não sente isso. Você tinha desdobramentos. Quando eu voltava, eu não sabia se eu tinha continuado lavar roupa, se eu tinha parado. Já tinha esquecido. Até fazendo comida já aconteceu isso. Espero que essa comida tenha saído boa. Mas quando eu voltava, eu não sabia se eu continuava fazendo ou se eu parava para voltar. Não sabia, eu não tinha consciência disso. Vamos lá então, 246. Os espíritos precisam de luz para ver? O que vocês acham? Não. Com certeza não, né? A luz é necessária para os seres humanos, porque nós temos olhos que captam fótons. O espírito tem olho, o espírito capta fóton? Não. Então ele não precisa dos olhos. Mas eu vou ler aqui a resposta, né? Eles veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Então, um espírito que ele já desencarnou, e ele vem numa reunião mediúnica, ele relata que está num lugar escuro, é por conta das impressões que ele tinha, por conta do apego que ele tinha, por conta da perturbação espiritual em que ele se encontra. Porque para o espírito não existe claro, não existe escuro. Ele não precisa de luz para ver. Em um local totalmente escuro, ele enxerga da mesma maneira que a gente está enxergando agora. O espírito não precisa. O umbral não é um local físico existente. O umbral é uma formação de mentes perturbadas. Então, o próprio espírito... Isso, exatamente, é exatamente isso. No umbral, os espíritos dizem que sente fome, dizem que sente dor, dizem que sente frio, dizem que sente cheiros horríveis, dizem que é escuro, que é úmido, mas nada disso o espírito que não está perturbado não vai perceber nada disso, absolutamente nada. Diz que tem pântano, que tem cavernas. É a própria mente do ser humano que está tão perturbada que ele plasma isso tudo. Ele mesmo plasma isso tudo. Tanto que eles quando dormem assim, a maioria os colaboradores da luz chegam lá e não vê. Assim, tem que tirar aquele espírito daquela simbiose, né? De si mesmo e ele não consegue chegar. Exatamente. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes?
podem ver ao mesmo tempo em um lugar e em outro, aliás, em um hemisfério e em outro hemisfério do globo, ou seja, eles podem ver o que está acontecendo no norte e no sul do planeta Terra ao mesmo tempo? Bem, olha a resposta dos espíritos. Como o espírito se transforma com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Até esse espírito que enxerga, os espíritos dessa função de enxergar, os cristãos estão pegados na terra bem escuro. Não tem esse negócio, eles vão entrar na luz, vê a luz. Aí quando apagar a luz, não tem espírito que fica dentro de casa, né? Eles percebem isso. Eles ficam sempre no escuro. Tem espírito que fica dentro de casa, né? Que não consegue se desprender, que não consegue sair. Fica preso, a pessoa sai, fecha a porta e fica fulano sai, nem trancou aqui, não está vendo aqui não. Isso, exatamente. Ele não percebe que pode ir, porque ainda é a crença dele, é tudo muito complexo, né? Leva anos e anos para aquela criatura sair dessa condição, né? Entender que já morreu e receber ajuda. Exatamente. Esse já não sabe, né? Geralmente são espíritos que já estão há muito tempo ali. Kardec ele fez também uma observação. Essas observações são dele mesmo aí, viu, Bela? Essas observações aí, ele analisa tudo, aí o próprio Kardec faz essas observações. Aí esse texto é dele mesmo. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como uma luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim que deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, que é o olho, né? E sem luz ele fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa da luz, né? Para a gente precisa porque a gente só enxerga através do olho. Se o espírito encarnar num corpo que os olhos daquele corpo estão defeituosos, o espírito ele não vai enxergar durante a encarnação inteira. Ele só volta a enxergar quando ele vai desencarnar. Ah, mas é o espírito que era cego? Não, é o corpo físico que tem um defeito. O espírito enxerga, mas ele enxerga quando ele está desencarnado. Ele encarnou em um corpo que tem os olhos defeituosos, que não conseguem transmitir o sinal de luz para o cérebro, ele vai ser cego. E vai ficar a encarnação inteira assim. Inclusive, só para completar, inclusive tem pessoas que são cegas de nascença e dizem que sonham. E a gente não entende direito como é que é esse sonho dessa pessoa, né? E conhece a casa toda, né? Eles têm o sono, a casa inteira. Pois é. Faz tudo ali dentro de casa. Tu ia falar alguma coisa? Depois que eu tenho um irmão que é cego, meu pai morreu também, 99 de cegueira. E assim, como a gente vê no estudo dos romances psicografados, da filosofia, que o cego, a pessoa desencarna, não fica enxergando assim. Também, demora um pouco. Mas ele já é a evolução daquela pessoa. Exatamente. Meu irmão Israel é cego, só vê o breu. Quando ele desencarnar, eu tenho certeza que ele vai chegar assim, porque ele vai se libertar rápido, porque eu estou sempre orientando ele. Ele tem uma sensibilidade ao que ele espírito. Mas ele não vai chegar assim, ele não sonha, diz a Isabel, não sonha. E se ele sonha, ele não sabe traduzir. Então, é uma carga bem, delicada que ele traz. Ele vai passar todo um processo para ele poder enxergar esse mundo espiritual. Existem uma pessoa que tenha menos trauma,
né, mais evoluído, que tem uma compreensão. Aí, quando fecha o olho nessa terra, abre o outro. Mas não é assim, né? Tem alguns estudos científicos que eu já vi relacionados a sonhos, alguns com pessoas cegas e outros com pessoas que enxergam. E o que ficou constatado em todos esses dias foi unânime, é que todos sonham, só que alguns não lembram quando acordam. Então talvez ele seja o caso, seja esse caso. Não lembro. A maior parte dos sonhos a gente acaba não lembrando mesmo. Durante o sonho, o cérebro ele funciona exatamente do mesmo jeito de quando a gente está acordado. A Isaia tem uma amiga que é mais Exatamente. velha, né? Ela secou 22 anos. Aí eu não deve ter disso, não. Aí ela assim, não fui mais não, mas quando eu morrer ainda vou ficar cega. Ela brincou, que ela tem 9 anos, o carro me desce não, é. Eu pensei que morria já assim. 248. Porque a gente não compreende a morte assim que vai, né? Vai pra lá, não compreende fácil, não. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Resposta: mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então o espírito ele enxerga melhor do que nós. Gente, o olho humano, para mim, na minha opinião, é um órgão extremamente maravilhoso, né? É um órgão assim extraordinário, um negócio assim impressionante. Não só o olho humano, mas o olho de vários seres vivos, né? O olho da águia que enxerga muito mais do que o nosso. Enfim, o olho em si é um órgão extraordinário. Porém, se nós compararmos a visão de qualquer ser vivo com a visão do espírito desencarnado, ainda assim esse olho ele vai enxergar pior, porque ele é um órgão físico. A gente, quando passa dos 40 anos, a gente não tem presbiopia. Muita gente não já nasce com astigmatismo, às vezes com miopia, às vezes com hipermetropia. Algumas pessoas não desenvolvem ceratocone depois de algum tempo. Então, tudo isso são defeitos que o olho pode ter, apesar de ser um órgão. Ceratocone, sim. Ceratocone é quando a parte mais externa do olho, a parte ali ela meio que deforma e fica mais ou menos com forma de cone. Ela disse que a córnea estava com sequelas. A própria córnea. E a bactéria, tudo isso. Pois é. Aí geralmente eles colocam um anelzinho. Às vezes tem alguns que dá para fazer cirurgia, coloca um anel chamado anel de Ferrari. Às vezes dá para fazer cirurgia, às vezes não dá, cada caso é um caso. E a lente de contato tem que ser feita sob medida, porque cada um tem um relevo diferente. Se botar uma lente convencional, ela não encaixa, porque o relevo da córnea é diferente, então tem que fazer de acordo com aquele relevo, é uma lente mais cara. Então assim, o espírito ele enxerga muito melhor, porque ele não precisa de nada disso, ele não tem defeitos nos olhos, não precisa usar óculos, não precisa nada disso. Não precisa usar nem o olho. Nem o olho. Bem, então, agora 249. O espírito percebe os sons? E a resposta é sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obscusos não podem perceber. Engraçado que esse livro, até o pensamento, né? Porque eles se comunicam por pensamento. O pensamento, obrigatoriamente, eles têm que perceber, porque a comunicação espiritual é por pensamento. Então, se o espírito não percebesse, não tinha nem como se comunicar. Aí eles não se comunicam pela voz, e nem pelo som, como a gente faz, e nem por gestos, como a gente faz. É pelo pensamento. Então, obrigatoriamente, eles têm que perceber o pensamento, não tem como. Mas, é interessante que esse livro aqui, que é lá da metade do século XIX, já estava falando, olha só, os espíritos já estavam falando, que eles percebem sons que nós encarnados não percebemos. Gente, esse conhecimento no século XIX era um conhecimento que pouquíssimas pessoas tinham.
conhecimento de que existem outros sons que nós não podemos perceber. Hoje em dia, a gente assistindo um documentário, ou lendo um livro, até um livro didático, às vezes a gente vê essa informação claramente. Para nós é algo que quase todo mundo sabe que existe o ultrassom, que é um som que tem uma frequência mais alta do que aquela que a gente pode perceber. Inclusive na medicina a gente utiliza o ultrassom para formar imagem. Pega uma máquina, joga o som bate ali no corpo humano, volta, quando volta forma uma imagem. Né? O aparelho chamado de ultrassonografia. Na odontologia a gente usa o ultrassom para retirar os cálculos dentais, que são aquelas plaquinhas que endurecem, calcifica, fica parecendo um cimento grudado no dente. Aquilo ali tem uma maquinazinha que vibra em um som, que é um ultrassom, a gente não escuta, mas toca no dente e tira o cálculo, né? Então existe o ultrassom odontológico, existe a ultrassonografia e existem também os infrassons, que tem uma frequência mais baixa, né? Então assim, os elefantes, por exemplo, eles escutam ultrassom. Os cachorros escutam, se não me engano, o infrassom, ultrassom. Enfim, tem vários animais que escutam. O morcego, por exemplo, ele emite um som para fazer a ecolocalização que a gente não escuta, mas eles escutam. E através disso aí é que eles se livram dos predadores, eles percebem onde eles... Isso, dentro de uma caverna eles sabem onde estão as paredes, onde está a pedra. Se eles entrarem numa casa, eles sabem onde é que tem parede, onde não tem. Porque o morcego ele enxerga muito mal. Então, no escuro, por exemplo, ele não enxerga nada, mas ele voa sem bater em nada. Ele enxerga mais no escuro do que no claro. Mas a visão dele é péssima. Mas a visão dele é péssima. A visão dele é pior do que a do ser humano. A gente no escuro enxerga mais do que o morcego no escuro. A visão dele é pior do que a nossa. Tudo que eles fazem é por ecolocalização. Eles emitem um ultrassom, batem nas paredes e voltam, eles sabem que tem uma parede ali na frente. Tem algumas pessoas que são cegas que também fazem isso. Fazem um som com a boca e escutam o som voltar. E elas sabem, dentro da casa, elas sabem onde tem parede, onde tem cadeira, onde tem mesa e não se batem. Você aqui sabe andar sem aquele... Lembra de Niva da Elsa? Não conhecia. Elsa, eu lembro. A sobrinha era da Mazófia. Não lembro não. Ela vinha assim, ó. Caminhava na rua assim, né? Lá na frente de Mazó. Sim, ela saía da casa dela, que era na Avenida Monteiro, e vinha em Mazó. E conversava. E interessante era se ela dizia, ela vinha, se você dissesse, oi, Nívia, oi, Isabel Cristina. Ela sabia para voz. Por cheiro das pessoas. A gente acaba desenvolvendo certos sentidos que às vezes ficam meio que inibidos. Sem nada aqui. Isso. Eu lembro dela. Ela contava os passos ali para ir de uma casa para outra também. E batia palma. Será que era essa questão do som? Não sei. Eu lembro que ela batia palma também. Me lembrei dela. Ela faleceu, foi? Ela já faleceu? Não, ela foi para São Paulo também, ela faleceu, mas não levou. Ela faleceu. Bem, então vamos para o 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Como a gente já respondeu, né, que sim, então vamos ler a resposta dos espíritos. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas o estado de liberdade não estão mais localizados. Gente, eu queria esclarecer uma coisa. Espírito desencarnado não tem somente as percepções do encarnado. Repetindo, o espírito desencarnado tem outras percepções além da que nós temos, nós encarnados temos, tá? Porque não existe no mundo espiritual somente as percepções que o ser humano tem. Por exemplo, as baleias, elas conseguem perceber o campo magnético da Terra. E elas se locomovem pelos oceanos seguindo as linhas de campo magnético. A gente, ser humano, a gente não percebe esse campo magnético.
Porém, alguns estudos científicos em pessoas hipnotizadas, ou seja, pessoas que estavam em transe, a pessoa percebeu. Ah, mas por que a pessoa em transe percebe e quando não está em transe não percebe? Simplesmente porque a faculdade existe, nós como espíritos percebemos, só que o transe faz com que a gente se separe um pouquinho ali da matéria, faz com que a mente ela fica um pouco mais plena, ela fica mais liberta, aí a gente começa a perceber essas coisas. Tem gente que quando está em transe só consegue dormir seguindo a linha do campo magnético da Terra. Se você botar ela para dormir na transversal, ela não consegue. Isso tem experiências científicas que não são espíritas, tá? Que mostram isso. Não estou falando de pesquisa espírita, não. Estou falando de outras pesquisas que não falam nada sobre espiritualidade, tá? Que mostram isso. Então, existem várias outras percepções que o espírito tem que a gente não tem. Só que quando a gente está encarnado, a gente não sabe quais são. A gente lá na escola, a gente aprendeu que a gente tem visão, audição, paladar, tato e olfato, né? E olfato. Pronto, a gente aprendeu essas 5. Mas quando chega na faculdade, aí eles falam, não, mas você também tem propriocepção, a 6ª. O que é propriocepção? É a capacidade que você tem de saber se você está em pé ou deitado, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que você não esteja vendo nada. A própria percepção, você sabe se você está sentado, se você está inclinado, se você está em pé, se você está de cabeça para baixo, própria percepção. Você tem nocicepção, que é a percepção da dor, que não é a mesma coisa do tato, é diferente, né? Então a gente começa a aprender na faculdade que a gente tem essas outras percepções. Quando a gente vai para o campo espiritual, a gente vê outras percepções que não são nenhuma dessas 7. Por exemplo, a capacidade de perceber se aquele ambiente está mais pesado ou se aquele ambiente está mais leve, se aquela pessoa está bem ou se aquela pessoa está mal, às vezes sem conversar. Então esse tipo de percepção, que às vezes a gente não estuda na escola, existe. E ainda outros que a gente não faz ideia. Hã? Eu posso confirmar que existe. Exatamente. Então, vamos para a... Cadê? 250, não é isso? Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Se ele quiser simplesmente não escutar, não ver, não falar. Vamos ver o que eles responderam? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. E isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Muitos espíritos, gente, muitos espíritos que às vezes são apegados demais à sua moradia, depois que eles desencarnam, às vezes eles permanecem naquela moradia. Outras pessoas estão morando ali encarnadas e o espírito desencarnado não percebe. Ele não percebe. Ele só enxerga a casa e acabou. Aquela realidade plasmada. E acabou, entendeu? Eles não percebem que tem outras pessoas morando. Vocês já assistiram o filme Os Outros? É o melhor filme que o cinema já fez, até hoje. Então assistam. Um paralelo, né? Um paralelo, você vê o outro, né? Isso, exatamente. Os Outros é um filme que a atriz principal é Nicole Kidman, então vocês já sabem que é bom. E ela vive numa casa em que ela começa a perceber a presença de espíritos, mas a gente fica sem saber se é espírito, se não é, o que é, e é um suspense. Mas o filme é muito bom. Muito bom não, é o melhor que já fizeram até hoje. Para mim, na minha opinião, Os Outros e Sexto Sentido também, que é um filme bem parecido. Esse nome que ela está doente em coma e aí a lua, a casa dela, ela vai lá começar com o cara, dizer que a casa dela ele vê e um se apaixona do outro. Aí ela fala que é para ele tirar o aparelho e falar o que ela está precisando. E ele vai dar aquela fusão. Você já assistiu esse filme? Não, tô me lembrando.
Sabe o nome? Eu sei. Eu não gravo filme. Tem uma pessoa que eu conheço também que não grava nome de filme nenhum. Ó, mas quando eu estava voltando para entrar em São Paulo, eu falei que era me deixar de filme cinema. Eu dizia, pelo amor de Deus, tu grava o nome do filme, porque eu esqueci de chegar, eles vão perguntar o nome do filme, montar o filme, eu conto, mas não lembro de jeito nenhum. Vamos ver se a gente termina essas. Ainda tem 5 perguntas. Os espíritos são sensíveis à música? Olha que pergunta. Provavelmente eles não devem escutar paredão, né? Trata-se da vossa música? Olha o que os espíritos respondem, gente. Acho que eles acho que eles pensam que a música da gente é muito, vamos dizer assim, muito inferior, né? Olha a resposta dos espíritos. Trata-se da vossa música? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém da terra pode ter ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Vocês já citaram? Hã? Vocês já citaram? Esse tipo de música? Sim, a música celeste. Eu acho que em algum sonho eu escutei alguma coisa parecida. Que a gente escuta e chora, né? É um negócio bem... É algo bem toca bem no coração mesmo. Mas como a gente sempre fala, As músicas celestiais. Só dá... tem algum lugar? Não tem. Ela tá falando quando você mediuniza, ou quando você sonha, ou quando você está em desdobramento. Mediunizado, você pode perceber. Aqui na Terra não existe encanto nenhum. Não existe, não. Ela está falando aí se ela estiver mediunizada, ou se ela estiver em um sonho, ou em um desdobramento. Não dá para você encarnado perceber. Aí para começar, preparar aquela música, que até hoje me toca profundamente. Se desse pra gente fazer uma partitura, né? Mas não dá. Mas o filho é diferente, tá? É tudo muito diferente. Eu nunca ouvi nem um pouco assim semelhante nada. Nem o arrocha, né, Bel? Nem a sofrência. Isso aí É uma redução de qualidade, né? é só os espíritos menos evoluídos. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza, às belezas naturais. Olha a resposta. As belezas naturais dos vários mundos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis e elas, segundo as suas aptidões, para as apreciar e compreender. Olha, você não vê. É um bichinho aí. Ou Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Por quê? Porque o espírito superior, ele enxerga, por exemplo, para ele não é tão importante, sei lá, uma flor da paisagem, ou uma planta do local, ou uma montanha. Ele enxerga mais o todo, porque ele vê beleza no conjunto. Eles estão falando aqui que existe essa característica dentro dos espíritos superiores. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Como eu falei no instante, a dor,
o calor, o frio, a fome, a sede, o cansaço? Vamos ver a resposta? Eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, porque são espíritos. Mas a gente já explicou, eu não vou voltar no assunto de novo. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidades de repouso. Como a gente já explicou também, eu vou só ler aqui a resposta dos espíritos, tá, gente? Se tiverem dúvida, a gente vai voltando. Resposta: não podem sentir a fadiga como a entendeis e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais eles elevam, de menos repouso eles necessitam. Ou seja, o espírito ele não tem o cansaço físico, pelo menos não o espírito mais esclarecido, né, que o encarnado possui. 255. Fazendo uma ressalva. E se eles tivessem a gente estava tudo ligado. Porque a gente ia... na verdade, o espírito em perturbação, ele sente isso lá no umbral, sente isso quando fica na crosta. Ele sente cansaço. Exatamente. Mas aí já é uma condição especial. A maioria que são os co-criadores do universo, né? E se eles ficassem tudo com preguiça, a gente todo dia quebra uma boca. Assim, a terra seria pior. Exatamente. Resumindo. Exatamente. Porque a gente está o tempo todo recebendo orientação desses co-criadores. Exatamente. Só que não percebemos pela nossa imaturidade, nosso ligamento com as coisas daqui da terra. Mas o todo o tempo tem espírito, né? Chamando a gente, como Jesus disse, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Não é que a pessoa é a pessoa que não escuta pela voz. Exato. Né, do bem, está fazendo bem. Assim, Eles são incansáveis. Isso. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Essa daí é aquela angústia, aquela sensação. São sensações que a gente sente também, mas não são físicas, elas são mentais, né? Então, olha a resposta: angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Porque o que mais a gente sofre não é exatamente dos problemas da nossa mente, né? Não é isso que mais faz a gente sofrer? Isso. Isso, exatamente. Isso aí, depois o próprio espírito fica cobrando de si mesmo. Isso, E exatamente. aí ele se pune, aí ele fica mais tempo no umbral do que eu deveria até, porque Exato. ele fica ali se punindo, não consegue se perdoar. Isso. Aí por isso que desde agora a gente tem que aprender a nos perdoar, né? E o espírito perturbado, ele nem se perdoa, nem perdoa o outro. Porque o que mais acontece é o espírito rancoroso, né? É aquele que às vezes até se torna obsessor por conta disso. Mas Tem um trecho do Evangelho onde Jesus diz, né? Que é daquele que não perdoa. Diz esse irmão que não perdoa nunca, porque está condenado. A condenação nesse sentido é desse sentido aí. Exatamente. Que a pessoa fica presa naquilo, não perdoa. Aí sofre essa angústia eterna. Né? Até um dia de ceder para não Exatamente. esquecer, né? Se perdoar também. E existem os exercícios para você aprender a perdoar. Se você não aprender primeiro a empatia e a compreensão, esquece, você não vai perdoar ninguém nunca.
Se você não aprender primeiro a humildade, esquece, você não vai perdoar nunca. Se você não aprender primeiro que o seu umbigo não é o centro do universo, esquece, você não vai perdoar nunca. E você só perdoa quando você quer, aceita o que eu perdoo. Porque eu já fiz esse exercício. Aí eu fiz, eu já falei aqui na caminhação. Todos os dias eu me recanteava, mentalizava um lugar bonito, juntamente com a pessoa. Aí eu pedia perdão, eu era vítima, no caso. Eu pedia perdão e perdoar, pedia perdão e perdoar. Por que eu pedia perdão? Porque eu não sei o que eu já fiz em outras vidas, né, daquela pessoa. Então eu pedi perdão. E assim eu fui fazendo, foi 1 ano, até no dia que eu consegui tocar na pessoa, nessa meditação, né? E aí eu percebia que eu encontrava uma pessoa na rua, não sentia mais, porque antes, se eu chegasse nessa esquina, a pessoa aparecesse na outra, o coração queria sair do peito. É uma dor muito grande. Eu lembro que você já contou A pessoa mesmo. era minha amiga, e aí estava me traindo com meu marido. A amizade era só para poder. Eu lembro que você contou essa história aqui mesmo. Aí dói, né? E aí eu consegui pagar. Hoje, se disser assim, ó, fulano está precisando de você, vai lá agora, eu vou, minha família me deu uma casa na família, eu chegar lá rápido. Porque eu consegui perdoar de coração mesmo. Passos, algo, boa tarde. Antigamente eu acho que não tem que passar por muito lá que não. Depois a gente vai deixar um tempo para a gente falar mais aprofundadamente, porque como já venceu o nosso tempo, ainda falta uma pergunta, depois a gente aprofunda um pouco mais. Essa é a última. 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? A gente já respondeu, então eu vou ler logo direto. Lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa quanto a própria realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Já aconteceu, quem usa óculos, já aconteceu de tirar o óculos e aí depois pensar que ainda está com ele? Quantas vezes a pessoa está procurando óculos em tudo quanto é lugar que vocês viram, o óculos está com cima na cabeça? Isso, exatamente. Às vezes a pessoa coloca o óculos para cima, o óculos está em contato com a pele, né, você está percebendo, mas você acha que não tem. Por quê? Ô Bela, deixa para a gente fazer no final. É porque todas as vezes que recolhe, o pessoal dispersa. E aí a última pergunta, ninguém presta atenção. Não, a gente ainda está respondendo a última. Respondendo a última. Então, já me perdi. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa que está com ela. Da mesma forma, um óculos que a gente coloca às vezes em cima na testa e às vezes a gente não percebe que está ali, ou às vezes a gente tirou o óculos e guardou e pensa que ainda está usando ele, porque a gente tem aquela percepção daquele apoio do óculos ali no nariz, né? Então, da mesma maneira, o espírito que já perdeu o corpo, ele tem a sensação de que ainda tem. E boa parte dos espíritos que desencarnam pensam que ainda estão encarnados. Mas para pensar que ainda está encarnado, ele não tem que achar que tem um corpo? Se ele ainda tentar tocar no próprio braço, ele não vai sentir o tato? Exato. Sente o tato do mesmo jeito que estava encarnado. Só que se um certo momento, ele perceber e entender que está desencarnado, aí a próxima vez que ele tentar tocar no próprio braço, ele vai perceber que a mão vai passar direto, porque ele é perispírito, ele não é o braço encarnado. Então, o espírito desencarnado que ainda não sabe que morreu, ele tem todas as impressões das sensações que ele tinha ainda encarnado. Então, ele pode sentir frio, ele pode sentir calor, ele pode sentir sede, ele pode sentir fome, tudo.
nas mediúnicas você já deve ter ouvido isso. O espírito dizer que está no escuro, sendo que ele pode enxergar tudo e não enxerga nada. O espírito dizer que está com frio, que está com dor, que está trancado. Não acontece, né, nas mediúnicas. Fala que quer beber. Quantos espíritos desencarnados falam que quer beber bebida alcoólica? Quantos? Boa parte, né? Boa parte deles. Nas cidades, né, sempre os bares sempre foram locais de acúmulo de espíritos desencarnados. As pessoas pensam que o espírito ele está no cemitério, né? Mas na verdade a maior parte fica nos bares, né? Isso, eles ficam tentando ter a mesma impressão que tinham quando estavam encarnados. Mas vamos lá, né? Vamos finalizar porque a gente já passou do horário.